Jornal Brasil Atual. Agora são 7h43 e fazemos contato com o presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Bom dia, Bocuí. Bom dia, como vai? Bem, e você? Eu vou bem. Bocuí, a gente teve aqui os dados, né? A Amazônia fechou 2019 com 89 mil focos de queimadas, o que representa 30% a mais do que em 2018, sendo que nos 2 últimos meses do ano o número de focos de queimadas voltou a aumentar. Só em dezembro o aumento foi de 80% em relação a dezembro de 2018. Como você vê esses números, Bocuí? Bom, esse processo é um processo que vem se dando desde o início do ano passado, quando o governo começou a fazer discursos de estímulo a essa ocupação da Amazônia desregrada, né? E, na verdade, nós viemos num crescendo de devastação ambiental, de desmatamento, e que culminou com as queimadas, né, que foram bastante registradas pelos sistemas de satélite. Então, eu acho que nós vamos enfrentar em 2020 a continuidade desse processo de devastação, porque ainda não há contramedidas eficientes, não só por parte do IBAMA, mas por parte dos governos estaduais da Amazônia, para a contenção dos desmatamentos, não é? Porque a questão do incêndio está diretamente ligada à questão do desmatamento. E esse é um ponto muito importante, né, Bocuí, porque os incêndios aumentaram por volta de 30%, o desmatamento também foi nessa mesma proporção, ou seja, essa ligação direta está mais do que evidenciada, né? Exato, o que queima é a floresta que está no chão, a floresta que foi desmatada, não é? Porque um clima úmido, como o da Amazônia, ele dificilmente é vítima de combustão espontânea, como ocorre, por exemplo, na Austrália, muito diferente, né? As árvores na Austrália têm óleo nas folhas, né? Tem combustível, o tipo de floresta que lá existe. Então, hoje, está muito claro que o desmatamento no Brasil ele se deu em razão da incompetência do governo e de um desmonte ligado à fragilização do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, como isso não foi corrigido, objeto nosso de representação à Procuradoria-Geral da República desde o início do ano, e também nenhuma medida foi tomada nesse sentido, o Ministério Público ele se restringiu a emitir uma recomendação ao Ministério do Meio Ambiente, ao IBAMA e ao ICMBio, enquanto que, na verdade, a ação necessária era uma ação muito mais, eu diria, forte, no sentido de obrigar o Ministério do Meio Ambiente a cumprir a sua função, não é? E isso, infelizmente, não aconteceu. E nós estamos nesse cenário que antecede agora esse ano de 2020. Né? E o Brasil... As coisas não mudaram. É justamente isso que eu ia perguntar, Bocuí. Nesse aspecto, o Brasil, o poder público brasileiro, em suas diversas instâncias, não está preparado para o ano de 2020 para combater justamente tanto o desmatamento quanto as queimadas. O governo brasileiro não está envolvido com isso, né? Nós teríamos uma situação de preparo com todo o processo que já existe instalado, institucional, mecanismos institucionais, mecanismos de repressão, de fiscalização que nós temos, né? Mas o governo brasileiro não demonstra esse interesse, porque é claramente visível no discurso do governo o tutelamento ao agronegócio, inclusive na Amazônia, na pecuária. E isso tem estimulado essa expansão ilegal na Amazônia. Agora, o que nós temos que compreender é que os impactos desse desmatamento da Amazônia, eles trazem reflexos fortíssimos para o Brasil, inclusive na área econômica, não é? Não só na perspectiva no futuro, da diminuição de chuvas no sistema continental, que representam os rios voadores, né, que é a transposição de umidade da Amazônia para todo o continente, como também na liberação da grande massa de carbono, porque a floresta amazônica tem uma biomassa muito intensa. Então, a queimada, ela leva isso para a atmosfera, isso contribui fortemente para o aquecimento global, muito mais, por exemplo, do que ocorre na Austrália.
Tem efeitos amplos e também os efeitos locais. Existem estudos, inclusive, Bocuí, mostrando que ali na Resex, na Reserva Extrativista Chico Mendes, que fica ali no Acre, quando houve ali o desmatamento e posterior queimada, né, a vegetação local ali não cresceu da mesma forma. A gente tem esse risco também, Bocuí, de repente perdermos um bioma porque ele não vai conseguir se regenerar como era antes? Sim, nós fizemos uma representação ao Ministério Público quando foi publicada os dados foram publicados os dados do PRODES, que é o sistema de monitoramento, né? E o nosso pedido ao Ministério Público é muito simples. Aquele que provocou o dano ambiental, ele é responsável perante a lei pela recuperação do dano, não é? Então, aquilo que foi desmatamento criminoso na Amazônia, ele deve ser recuperado por quem o causou. Mas nós estamos vendo muito pouca iniciativa no sentido de responsabilizar os desmatadores, né? E o efeito é justamente esse que você coloca. A possibilidade de recuperação, os processos de recuperação, eles são muito caros e muito difíceis, porque a floresta, por ser detentora de uma grande biodiversidade, ela demora muito para se regenerar. Se você pegar um exemplo de Mata Atlântica, por exemplo, para chegar no estágio inicial de recuperação, com alguma biodiversidade, nós temos 30 anos, às vezes mais, inicial. Agora você imagine um ecossistema como o da Amazônia, que é chamado de antessala do Gênesis, né? Porque ele detém um processo milenar de biodiversidade e de formação florestal, isso destruído, né? Como é que isso se recupera? Então, tem que haver processos de repressão e de pedido de recuperação ambiental, porque isso demonstra para a sociedade, para aquele que desmata, que ele poderá ser responsabilizado pelo crime, não é? É como você ter radar e ter multa para automóvel, isso evita acidentes. Se você não tiver uma penalização, a mão firme do governo para impedir o crime, infelizmente as coisas vão continuar. E o que nós estamos assistindo é o contrário, né? É o estímulo à devastação. Porque o que você citou, por exemplo, das regiões afetadas, nós vemos que o aumento se dá principalmente nas reservas indígenas, o que é um absurdo. São áreas protegidas não só pela importância da biodiversidade, mas também pelos povos tradicionais que ali habitam, né? E esse é outro ponto também preocupante, né, Bocuí, nas áreas de proteção, como as terras indígenas, as reservas extrativistas. Antes a gente via aquelas imagens de satélite, né, que existiam ali focos de desmatamento ou de queimada, muito pequenos, né, a fronteira delimitava bem aquilo. Hoje isso já está mudando também. Para você ter uma ideia, o que aconteceu o ano passado foi um desmatamento equivalente a 7 cidades do Rio de Janeiro, né? A área urbana do Rio de Janeiro. Então, isso plotado sobre a Amazônia, demonstra que você aumenta a área de influência para incêndio, porque é do limite do desmatamento que novos desmatamentos vêm ocorrer. Então, vai se potencializando cada vez mais o que a gente chamava antes apenas de arco de desmatamento, que era a pressão dos estados do Nordeste e do Centro-Oeste sobre a Amazônia, não é? Agora nós temos focos internos da Amazônia de desmatamento que vêm se abrindo em círculos, né? É um absurdo, né? Na verdade, nós estamos passando por um momento no Brasil que o desmatamento deveria ter decrescido no último ano num processo de controle. E nós temos uma perspectiva de aumento desse desmatamento, contra toda a perspectiva de aviso científico de que isso representa um alto custo, não só para o Brasil, mas também para o clima global. E a situação na Amazônia chama atenção por conta do aumento brutal, né, no desmatamento e também no número de focos de incêndio, mas a situação no Cerrado também é preocupante. Então, a situação do Cerrado também é preocupante porque guarda a biodiversidade e o Cerrado traz uma relação interessante quando nós pensamos no que vem acontecendo na Austrália, porque a combustão espontânea no Cerrado é maior, essa possibilidade é maior. Então, quando nós pensamos, isso é dito pela ciência frequentemente, que as áreas de savana, de cerrado, elas são passíveis no futuro de ondas fortes de calor e de combustão,
Isso é muito preocupante, né? Então, o que se antevê para o futuro, para países úmidos, como o Brasil, no caso do aquecimento global, é que a gente tem um processo não só de savanização da Amazônia, mas de acirramento da situação de queima no cerrado, como nós vemos hoje na Austrália, nos campos da Austrália, com altas temperaturas, né? Então, é interessante que os cientistas já começam a cunhar termos para essa fase civilizatória. Nós usamos antropoceno, né, que é a era em que as atividades humanas oferecem um processo de pressão intensa sobre o meio ambiente natural, e os cientistas já chamam isso também de piroceno, a era do fogo, né, por conta dessa possibilidade de, no futuro, nós termos uma fase de incêndios, como vem ocorrendo no último ano, África do Sul, até Alasca, né, Califórnia, Austrália e também no Cerrado brasileiro. Eu queria que você já comentou, mas queria que você se aprofundasse um pouco mais também nessa questão dos incêndios na Austrália, porque houve quem fizesse esse tipo de comparação aqui com o que acontece na Amazônia. Mas como você falou, os incêndios são de natureza bem distinta. Aqui a ação humana é o que prevalece. Exatamente. A motivação dos incêndios na Amazônia, fontes de calor muito elevadas, não é? Ventos muito fortes, é completamente diferente. E na Austrália, o fogo não é induzido, não se queima a floresta para limpar pasto, né? É diferente. Agora, a Amazônia é uma floresta tropical, úmida, diferente das florestas da Austrália. As florestas da Austrália, elas são o próprio combustível do incêndio, né? São eucaliptos, né? E isso detém uma fonte de combustível enorme. A partir do momento que uma floresta de eucalipto pega fogo, aquilo praticamente explode, né? Agora, nada do que acontece hoje na Austrália não deixou de ser avisado pela ciência. Desde 2007, o IPCC alertava a Austrália, a região da Oceania, sobre a predominância de incêndios, e estudos mais recentes, de 2014, 2015, apontavam o apogeu disso, e isso iria ser notado na prática com muita força a partir de 2020. Né? Quer dizer, nós temos uma escalada do fogo no mundo, né? Não só na Europa, em Portugal, Espanha, como nós já vimos, por conta do clima mediterrâneo, como na Austrália também. E a questão é o aquecimento global. A Austrália, ela tem uma direção, um governo negacionista, porque eles dependem do petróleo, eles dependem principalmente do carvão mineral, da queima de carvão, né? E a Austrália tem sido reticente em assumir os compromissos, né? Mas veja só, a Austrália está pagando um altíssimo preço pelo seu próprio negacionismo. E o que nós devemos tirar do cenário australiano como lição é que o Brasil pode ser a Austrália amanhã. A partir do momento que você provoca uma savanização da floresta amazônica, você entra no mesmo regime de ecossistema suscetível ao fogo como a Austrália tem, não é? Então, a Austrália é um belíssimo exemplo negativo daquilo que a humanidade está provocando no planeta, né? Que é a transformação das paisagens, né? Até um dos cientistas que cunhou esse termo de a era do fogo, né? Ele disse que nós cozinhamos as paisagens para construir a nossa civilização, desmatamos até o horizonte e agora nós estamos cozinhando o planeta em consequência disso, né? Então, nós temos uma nova fase do planeta, né? Só não vê quem não quer. A ciência, 99% da ciência diz isso com muita certeza. O Brasil deve deixar a sua posição negacionista, como o governo australiano também. O que tem de semelhança entre o Brasil e a Austrália é a má formação cultural dos governos, tanto brasileiro como australiano. Ambos são negacionistas. Quer dizer, a natureza dos incêndios, na verdade, a origem deles é diferente, Brasil e Austrália, mas os governos estão muito próximos nisso que você chama, né, denomina de negacionismo em relação às mudanças climáticas e também na proteção da sua própria vegetação, do seu próprio bioma. Isso mesmo, são situações completamente diferentes. Tentar comparar os incêndios da Amazônia com os incêndios da Austrália é um exercício que não é lógico, né? Tem que se fazer muito malabarismo para fazer essa comparação, é retórica.
as situações são muito diferentes, desde do próprio ecossistema, né, até a indução da queima. Né? Aqui no Brasil foi queima por ocupação de espaço, queima provocada pela mão do homem. Na Austrália, não, é uma outra realidade. Agora, de fato, o que nós temos de semelhança é a falta de preparo dos governos. Né? O governo da Austrália, recentemente, nos últimos 2 dias, começou a dar sinais de cortar a emissão de CO2. Por quê? Porque o preço está sendo muito elevado. Né? Agora, o preço para a América do Sul, com a destruição da Amazônia, eu diria que proporcionalmente é muito maior, porque nós cortamos todo o ecossistema hidrológico que dá vida ao continente, não só ao Pantanal, mas até a Argentina, Uruguai, todas as bacias hidrográficas formadas no meio do continente, que dão vida a esses países do sul, do Cone Sul, são provenientes da transposição de umidade da Amazônia. Sem a Amazônia, você vai ter uma intempestividade no transporte da umidade do Caribe, né, para o interior do continente, e isso não recarrega mananciais, não carrega aquíferos. Então, o risco para o Brasil com a perda da Amazônia em função de desmatamento e incêndio, ela é proporcionalmente muito maior do que a Austrália, também pela capacidade de recuperação do Brasil, que, como você disse, é muito mais complicada, não só como biomassa, como floresta, mas como também biodiversidade. Bocuí, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu agradeço e espero que as coisas parem de queimar, né? Que as coisas melhorem. Todos esperamos. Conversamos Abraço, aqui. bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí.